As riquezas mundanas nada valem pra mim. Quero ir para o reino onde a vida sem fim. Tem o livro da vida escrito por ti. Dize-me, ó bom mestre, está o meu nome.
Vamos colocar de pé? Nós vamos ler aqui no Apocalipse, capítulo 7. Na abertura dos selos, que é no capítulo 6, tem um intervalo aqui do capítulo 7, daí o 7º selo é aberto no capítulo 8. Então aqui tem um capítulo 7, no meio aqui, que diz assim: Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem contra as árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifique a terra, nem o mar e nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Apocalipse, capítulo 7, e o versículo 1 ao 3. Senhor Jesus, nosso Deus, nós estamos aqui e nós queremos, ó Deus, ouvir da palavra do Senhor, como já estamos ouvindo. Que o Senhor nos dê graça para isso, Pai. Que o Senhor nos dê a unção para falar, para ouvir o que nós vamos ler aqui, estudar aqui nesta noite. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo a bênção desta noite. Amém. Podeis assentar. Escrito que Deus é amor. Eu tenho
aqui, em Apocalipse, capítulo 7, a respeito dos 4 anjos. Os 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra, retendo os ventos para não soprar sobre a terra, e nem sobre o mar, nem sobre as árvores. Eu não sei se eu vou ler aqui o irmão Brana falando sobre isso, mas logo que aqueles 4 anjos tomaram posição, veio outro anjo do lado do nascer do sol e disse, bradou com a grande voz, que não soltasse nenhum vento até que fosse assinalado aqueles que estavam predestinados para ser assinalados por Deus. Mas nós vamos ler aqui que o irmão Brana fala melhor, ou ele fala a respeito disso. Então, no parágrafo 64 a 66, o irmão Brana faz o paralelo, o homem do tinteiro. Eu quero ver, não é possível eu lembrar isso tudo de cor, mas nós vamos fazer igual o pastor Adalto, não tem como a gente estudar isso no culto ou ler, só um passeiozinho nisso aí, né? O homem do tinteiro. Então ele diz assim, que lindo paralelo aqui poderíamos traçar, se voltássemos a Ezequiel 4, a descobrir ali o que ele disse. Alguma coisa assim já aconteceu antes. Ele olhou para os grandes muros e quando ele fez, ele viu a abominação cometidas na cidade e ali vinha 4 homens com armas destruidoras e eles seguiram adiante para matar tudo pela cidade de Jerusalém. E antes que eles saíssem para matar, eles os detiveram e pararam, pois ali havia outro que aproximou, vestido de branco com um tinteiro de escrivão. Quantos já leram isto, Ezequiel? A sua cinta, Ezequiel 9, então, tinha este tinteiro de escrivão em sua cinta, vestido de branco. Ele disse, não entre na cidade, não mate nada até que primeiro haja selado o servo de Deus em suas testas. E ele foi e ele selou, até mesmo disse as criancinhas e tudo mais, selando-as. Aí, irmãos, esse selo não é só para pessoa adulta. Ele diz aqui que até mesmo criança pode receber o selo. Aí, me parece que aqui, vai até o 66. Então aqueles com as armas destruidoras, 4 deles vieram e entraram e destruíram absolutamente tudo. Não tiveram nenhuma piedade e eles mataram homens, mulheres, crianças e tudo mais que não tinha este selo.
deste primeiro homem com o tinteiro, escrivão que selava. E ó grande. Agora ele está dizendo aqui que isso aconteceu lá em Jerusalém. Mas o irmão Brana, ele vai falando sobre isso aqui. Está escrito em Apocalipse, também em Ezequiel. Ali quando eles morreram idosos, morreram jovens, pessoas grandes e também crianças. Os que não tinham sinal morreram todos. Mas a gente não vai ter tempo. Aí o profeta diz no 69, levantai vossas cabeças. Aí ele fala sobre esse negócio desses ventos. Não sei se nós vamos dar aqui aonde. Vamos ler aonde ele fala. O que esses ventos que estavam presos ali significam e para quando, até quando que eles vão ser detidos. Então o irmão Brando, ele diz aqui na mensagem, as 10 virgens, ele diz que daquele período, foi profetizado por Ezequiel, e foi visto por João em Apocalipse capítulo 7, e aí eles dizem que enquanto 144 mil judeus não for selado, então a terceira guerra mundial não vai acontecer. Porque esses homens, que ali em Apocalipse fala anjos com as armas destruidoras, está detido por um anjo forte que desceu, nascer do sol, e diz para eles ficar parados até que se assinalasse aqueles que deveriam ser assinalados. Então, irmão, a terceira guerra mundial não vai acontecer com a noiva aqui na terra, porque esse selo para o judeu é depois que a noiva subir. Mas há um selamento para a noiva, em Efésios capítulo 4, fala desse selo, que é o selo que vai até o dia da redenção. Mas veja bem, onde está o homem que geme hoje pelas abominações que acontecem no celular, na cidade, na internet, na televisão? Quantas as pessoas que protestam isso? Quantas moças, quantos rapazes, quantas crianças que vai ter o sinal? Ele está dizendo aqui no parágrafo 72, 73, onde está o homem que geme? Será que aqui em Paropé vai ter alguém que geme por causa dessas abominações que acontecem? Se tem, ele vai ser marcado. Eu estava falando hoje, não sei para quem que eu falei. Felizmente, a mensagem, o sinal, chegou na minha casa antes da televisão. Ela entrou e a televisão não entrou. Eu não sei, irmão, se a gente fica... Eu não sinto que eu tive nenhum prejuízo da mensagem, ou seja, da televisão não ter entrado em minha casa. Aí acontece que quando a televisão não entra, pode ser que os filhos da gente vão lá fora e assistem em outro lugar. Então muitos puseram a televisão, porque senão o filho ia sair de noite para assistir em outro lugar. Mas, irmão, eu nunca concordei com isso. Parece que eu tive um gemido, foi lá, porque eu sofri muito com esses irmãos da mensagem que não tirou a televisão e viu o que ela fez nas casas. Nas crianças, nas jovens, nos rapazes. O tanto que foi, e a gente atravessou esse tempo todinho aí, suportando, mas gemendo. Se chegar na casa de um crente da mensagem,
com a televisão ligada. E quem entra nessas coisas, irmão, ele não tem tempo para as coisas de Deus, porque aquilo lá é infinito. Eu trazia as mensagens do encontro e colocava lá, pessoa, família grande, de valor, colocava lá, falava, isso aqui está a mensagem do encontro. Porque nas mensagens pregadas no encontro, se combatia essas coisas com a mensagem sinal. Mas as pessoas é social e eles experimentam o resultado das coisas. Mas veja bem aqui, 72, 73. Agora, quando virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, agora, então, nos dias da vinda de Tito, depois que Jesus partiu, o Espírito Santo era aquele homem com o tinteiro em sua cinta, e ele saiu por Jerusalém e colocou uma marca sobre o povo. E agora eu quero que você observe algo. Membros de igreja, e você alega ter o Espírito Santo? Ele disse: não cele nenhum deles, exceto aqueles que suspira e chora pelas abominações que são cometidas na cidade. Agora, onde está alguma pessoa que se oprima por causa do mundo agora e sua condição? Onde tem uma pessoa que reprova essa abominação dentro do seu celular, dentro do seu aparelho? Não, eu quero é ver. Eu digo assim, se faz mal olhar para uma mulher. Você vê uma mulher, não faz mal não, mas quando você olhar, você comete adultério. Você viu, você passa, tira as vistas. Mas se você olhar, aí vai olhando. Então essas coisas no celular, está acontecendo coisa horrível, uma abominação no lugar que não pode estar. E a pessoa ali parece que é uma serpente que atrai a pessoa para ver coisas obscenas ali dentro. E aí ele vai, e ele nem está percebendo. Será que ele está gemendo? Será que ele está chorando? Bem, diz, sou metodista, sou batista, sou presbiteriano. Então, que diferença isso faz? Dizem eles. Será que nós da mensagem vamos dizer também? Que diferença isso faz? Eu vejo isso aí, não tem importância não. Eu vou olhar isso aqui, depois eu vou tocar na igreja, vou cantar na igreja, vou pregar aqui no púlpito. Mas eu quero olhar, eu quero dar uma olhadinha. Aonde está o homem que geme? Suspira e chora pelas abominações que são cometidas na cidade. O que eu quero ver? Por que eu quero ver essas cenas de sexo e tudo mais? Até criança. Será que o selo de Deus está ali? Ou pode ser colocado sobre isso aí? O que é o selo de Deus para a igreja noiva? Mas os 74. Nunca deixe que a amargura te pegue, mas seja dócil todo o tempo. Todo o tempo. Que coisa, eu li isso aqui para uma irmã no telefone. A pessoa fica amargurada com um acontecimento, com outro, e aquilo é um fel. Mas a mesma coisa aqui, o homem que geme, o homem que suspira, o homem que chora por saber dessas coisas, uma moça da mensagem, um rapaz da mensagem, uma criança da mensagem. Eu fico pensando, irmão, do jeito que eu era quando criança, eu fui criança.
eu fui adolescente, eu fui jovem. Se eu ouvisse uma coisa dessa, que para mim era o suficiente, porque o que minha mãe falava para mim era o suficiente. Se ela falasse para mim, isso aqui faz mal, pronto, acabou. Não tinha tema nenhum, eu tinha temor. Será que não tem criança hoje que também pode ser marcadas, sinaladas, para que isso não entre? Eu tenho uma referência aqui atrás, fala assim, Deus sabe, deixa eu ver, eu não li a minha referência, eu li ainda. Deus sabe esconder o seu filho. E como esconder? Será que Deus não sabe? Ele não escondeu Moisés? Ele não escondeu o seu próprio filho até o quanto ele quis? E ele não pode escolher uma criança da noiva, um adolescente da noiva. Ele não pode esconder. Como é que Deus esconde aqui? Será? Está no parágrafo 54. 53. Então aqui vinha o dragão, a hierarquia de Roma, que é bem grande esse parágrafo, não vou ler não. E Deus escondeu Moisés desse bicho lá no Egito. Deus escondeu Jesus daquele rei que matou toda criança de 2 anos abaixo. Deus sabe esconder os seus. Ele é o mesmo Deus. Como esconder? Oh, não está você feliz por estar escondido? Está você feliz? Oh, um esconderijo, a Bíblia diz, assim também vós, considerai-vos mortos e a vossa vida, veja bem, considerai-vos mortos e a vossa vida em Cristo, escondida em Cristo e selada pelo Espírito Santo. O diabo não poderia te encontrar se ele tivesse que fazê-lo. Ele simplesmente não poderia fazê-lo. Bem, você está escondido em Cristo. Considerai-os mortos e as suas vidas escondidas em Cristo, escondidas em Deus, através de Cristo e selados pelo Espírito Santo. É o selo de Deus para nós, Efésios 4:30. Será que criança pode receber o Espírito Santo? Mas está difícil agora por causa dessas abominações, essas coisas que veio propositalmente para arrasar mesmo com as pessoas. Mas eu estava lendo a referência aqui de 73, não deixe que a amargura tome conta da sua vida por nada. Vamos ver isso aqui, 74. Não há aquele constante pelo perdido, aquela doçura. Nunca deixe nada crescer e colocar amargura em sua alma. Não importa quão mal alguém te trate ou qualquer coisa, nunca permita isso. Não seja culpado de deixar aquela coisa ancorar em sua alma. Isso entristecerá e afastará o Espírito Santo de você, com certeza. Com certeza. Agora aqui vai entrar naquela parte que vocês conhecem muito, que o irmão Brana, ele vai falar sobre isso aqui. Uma coisa que ele cometeu,
ele estava em aperto, lá ele fala aqui, né, que estava em aperto, mexendo com as coisas lá, e tinha um advogado. Ele disse que a cabeça dele estava para explodir. Por isso que ele adverte aqui desse jeito. Aí houve aquela ligação, e a irmã disse, isso é o advogado. E ele saiu assim e disse, olha, diz para ele que eu não estou no momento. Mas aí vocês conhecem a história, que ele, logo que ele fez aquilo e voltou, a irmã perguntou, irmão, o Billy, você está certo? E aquilo ele já estava moído já. Logo chegou um pai com uma criancinha para ele orar. Quando ele foi orar, a alma, o espírito dele diz assim, você é um hipócrita. Eu não vou responder a sua oração. Aí é que ele acabou de ficar com mais temor. E Meda disse, é o advogado. Eu saí pela porta e disse, diga que eu não estou aqui. Ela disse, Billy? Eu disse, diga-lhe que eu não estou aqui neste momento. E saí para fora. A gente às vezes quer dar um jeitinho nas coisas, né? A gente dá um jeitinho assim no corpo. Mas por que aconteceu tanta coisa com o profeta? Para Deus não aceitar? E chamar ele a atenção e corrigir ele severamente? Esse negócio do jeitinho brasileiro aí, diante de Deus, não funciona. Diz que tem, não tem, irmão? Diz que tem um jeitinho brasileiro, não tem, irmão Pedro? Fala isso, né? Mas, irmão, nós devemos tomar cuidado, porque esse jeitinho que nós temos nós trazemos isso de herança, não sei de onde, para nós sempre defender a nós. Nunca a gente bate no outro motoqueiro, o motoqueiro é que bate na gente. É sempre assim. Mas o irmão Billy, ela disse, Billy, olha, só isso para ele foi cortante. Billy, eu saí pela porta, ele diz assim, Billy, e eu disse, diga-lhe isto. Então, saí ali fora e me senti muito mal. Tem gente que olha uma cena dessa, será que sente bem olhar no celular uma coisa dessa? Como é que essa pessoa está, a situação? Ou então na televisão, na internet. Porque eu tinha um rádio naquele antigo tempo, e quando eu me converti, eu estava com ele. E eu gostava muito de música sertaneja, e eu comprei aquele rádio que tinha o rádio Transcap. E o Edgar de Souza, em São Paulo, na rádio, eu esqueci o nome da rádio, Tupi, não sei. Ele fazia propaganda no rádio e dizia, olha, ele dizia assim, Transcap tem 8 letras. Transcap é uma brasa. E quem tem o rádio Transcap tem o mundo em sua casa. E de fato, naquele tempo, o mundo era trazido para dentro da sua casa pelo rádio. Ou o que você quisesse. Eu gostava de música sertaneja, não gostava de jornal. Não sei porquê, não tinha aquela profissão de assistir jornal. Mas tinha o rádio. E você sabe que aquele rádio, eu tinha minhas coisas preferidas, foi quando a mensagem chegou na Rádio Universo. Foi para aquilo que aquele rádio entrou na minha casa. E eu não a lembro de jeito nenhum que eu tive a curiosidade de ouvir piada de rádio, a não ser daqueles sertanejos, tocador, que sempre tinham as coisas. Mas aí, se um rádio daquele era o mundo em sua casa, e essas coisas hoje aí?
Hoje é o mundo na sua mão. Você tem o mundo e as coisas do mundo tudo na sua mão. Se não tiver o homem do tinteiro ou a marca, você não vai definir as coisas. Mas aí ele diz assim, está terminando. E eu saí para orar. Havia um homem que havia entrado aqui, que tinha um pequeno bebê enfermo. E tão logo que eu comecei a colocar a minha mão, sobre aquele bebê, e a orar por ele, algo me disse: você é um hipócrita, vem? Você sabe o que você fez? Então nós aqui, a partir do púlpito, será que nós não vamos pensar? Quando o irmão Branco foi pôr a mão, algo falou dentro dele. Você fez uma coisa lá que desaprovou você. Eu disse: Senhor, não sou digno de orar pelo bebê, vem. O Espírito Santo se entristeceu dentro de mim, e não há como eu colocar minhas mãos sobre o bebê. Você apenas espera até eu consertar uma coisa. E eu desci e disse ao meu advogado, eu disse, eu errei. E ele disse, eu pensei que você tinha saído. O advogado pensou que eu tinha saído. Mas aqui nos 83 está o perdão. Quando vem o perdão? Vamos terminar com isso aqui. 83. No 84 ele diz assim, eu voltei e eu disse, eu sei que os meus pecados estão perdoados agora, vem. Sempre mantenha toda a raiz de amargura longe de você, vem. Não importa o que as pessoas façam com você, deixe, apenas tenha Deus ali, isso afastará todo o mal de você. Quando você perdoa uma pessoa, o mal vai embora. Mas então vamos terminar com esse parágrafo 33. Então eu voltei no Grêmio 1000, isto foi em julho, e eu estava muito sossegado no mato, e eu havia estado na caverna a tarde toda orando. E eu fui subir em uma rocha ali fora, e eu podia olhar longe, através das colinas, e era tão bonito, e as folhas e tudo mais, tudo quieto, e por volta das 5h, 6, em uma tarde de verão, nada sendo um dia muito calmo, ou seja, nada sendo um dia muito calmo e quente, e eu disse, Pai Celestial, Moisés, tu o colocaste em uma rocha certa vez, e tu passaste por ele e disse, tu me perdoaste por aquele mal que eu cometi. Poderias tu passar novamente para que eu possa te ver? Bem de um lado da minha esquerda, ao lado de uma colina, começou ali um pequeno redemoinho soprar, bem suavemente sobre as folhas, e isto desceu bem ao meu lado, assim, e passou através do bosque,
e eu comecei a chorar como um bebê. E aí ele disse, eu voltei e disse, eu sei que os meus pecados foram perdoados. Nós temos recebido muitas confissões, moiada, naquele escritório ali. Com lágrimas, pessoas chorando como crianças, as pessoas não têm jeito de chorar daquele jeito. Mas acontece que às vezes passa, mas diante de Deus nada não passa. O homem do tinteiro está te procurando. O homem do tinteiro está te procurando. Vamos colocar de pé? Está procurando criança, está procurando adolescente, está procurando jovens, moças, rapazes, homens casados, mulheres e idosos, porque Ele vai marcar. Está marcando e tem marcado todos aqueles que sentem tristeza pelas coisas que estão acontecendo. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós olhamos simplesmente para isso, ó Pai, e sabemos que aquela terceira guerra mundial está na frente. Sabemos que outras coisas antes disto, Senhor, acontecerão. Mas sabemos agora, pela mensagem, que o Senhor sabe esconder cada filho, e o Senhor já mostrou o esconderijo. Ó Deus eterno, o Senhor tem uma cobertura, tem um betume, que não deixa, Senhor, o inimigo atingir essas pessoas que têm esse selo. Senhor Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, para pensar nisto, ó Deus, para querer isto, para desejar isto, e não essas outras coisas, pois nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor leve, Senhor, esta igreja presente hoje aqui, para as suas casas, debaixo da sua proteção divina, que o Senhor possa continuar nos guiando, nos conduzindo, nos guardando, nos protegendo e livrando de todo o mal desse dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus nós pedimos. Amém.